A Câmara de Ribeirão Preto tem até outubro para decidir qual será o número de vereadores para as próximas eleições. Hoje são 27, mas existe uma lei aprovada na legislatura passada que define 22. Agora está nas mãos dos parlamentares para que eles resolvam o futuro das cadeiras. Ribeirão pode ter o número mínimo de cadeiras, que são 9, e o máximo 27. Quantidade de vereadores hoje na Câmara. É a Comissão de Constituição e Justiça que analisa a legalidade do que vai para votação ou não. E, de acordo com o presidente, esse assunto ainda não apareceu para discussão. Nós temos uma decisão judicial que diz que o número de cadeiras aqui na cidade de Ribeirão Preto deve ser de 22. É lógico que qualquer vereador, dentro das suas prerrogativas, pode apresentar um novo projeto, seja aumentando o número de cadeiras para 25, com um teto de 27, ou também diminuindo o número de cadeiras, uma redução menor que 22 cadeiras. Vale a pena salientar que não existe hoje nenhum projeto, nem para aumento e nem para redução abaixo das 22 cadeiras, tramitando na Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto. Como não há uma definição se os vereadores vão votar a quantidade de cadeiras este ano, se a discussão não acontecer, vão ficar 22 legisladores para o próximo mandato, segundo o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, número considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal em 2012. O senhor, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, qual é a sua posição em relação a isso? Eu tenho por convicção que nós ocupamos um cargo eletivo, nós fomos eleitos pela população de Ribeirão Preto e estamos aqui para representar os interesses da nossa população. E é público e notório que a população quer uma redução do número de vereadores. E nós, como disse, como representante desta população, não podemos agir diferente do que ela solicita neste momento. Redução? Redução. A Ordem dos Advogados do Brasil cobra um posicionamento da Câmara se vai alterar ou não o número de vereadores. E também para não deixar para a última hora, porque o prazo termina em outubro, um ano antes das próximas eleições. A OAB defende uma casa de leis mais enxuta e também a qualidade do serviço prestado. Doutor, quais seriam as vantagens em reduzir o número de cadeiras em Ribeirão? Olha, a redução facilita em todo sentido. Reduz os gastos, talvez sobre mais uma quantidade de valores repassados pela Prefeitura, que é o valor duodecimal, e isto é constitucional e obrigatório, e esse dinheiro pode voltar para os cofres da Prefeitura, voltar como se fosse uma verba carimbada. É bom que se diga. Segundo, facilita muito a cobrança dos vereadores, dos representantes da população e até porque eles vão se sentir um pouco mais cobrados e a produção tende a melhorar. A população tem opinião formada sobre o assunto e a resposta está na ponta da língua. Bastante vereador para quê? É mais gasto para a prefeitura, né? 20 vereadores lá, que não vai resolver, às vezes 5 que lá tá lá, 10 resolve o problema. Uns 10. Fica a cidade taxa, nem merecia ter 10, merecia ter menos. Se eles trabalhassem de verdade mesmo, eu acho que no máximo uns 9 seria já o suficiente. Não precisa tanto, né? Para não fazer nada. Pelo menos eles mostrar o trabalho, né? O número ideal seria 22. Daria para trabalhar mais, teria que ser os vereadores distritais também, para cada um cuidar. Porque não adianta a gente eleger um vereador e ele só cuidar, ele não cuida do bairro do Ipiranga, não cuida do... Então acho que teria que ser 22 mais distritais, são vereadores mais ativos. Nós temos um número muito grande de vereadores e funciona muito pouco para a cidade. Qual seria o número ideal, na opinião do senhor? 22, que antes já era 22, deveriam ficar os 22 mesmo, não tá a mudar muito. A cidade não tem estrutura para comportar 27 vereadores. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Acompanhe agora o posicionamento de cada vereador sobre a redução no número de cadeiras na Câmara. São a favor da redução do número de cadeiras na Câmara os vereadores Bertinho Scandiuzzi, Boni, Eliseu Rocha, Fabiano Guimarães, Gláucia Berenice, Igor Oliveira, Isaac Antunes, Jean Coraúci, Lincoln Fernandes, Luciano Mega, Maraca, Marcos Papa,
Maurício Gasparini, Orlando Pessotti, Renato Zuccolotto e Rodrigo Simões. São contra a redução no número de cadeiras na Câmara Otoniel Lima, Paulinho Pereira, Nelson Stefanelli, Marinho Sampaio, Jorge Parada e João Batista. Não se posicionaram ou não foram encontrados Maurício Vilabranches, Dadinho, Paulo Modas, Adalto Marmita e André Trindade. Agora ao vivo, Rafael Aguiar traz mais informações. Rafael. Zé Pucci, ainda nós estivemos na Câmara, nos corredores ali, já circula a possibilidade de reduzir ainda mais para 20. Quem sabe, essa é uma opção para outubro. Para falar um pouco mais sobre esse assunto também, a gente conversa agora com Marcos Paulo Candeloro, cientista político. Marcos, ano de definição para a Câmara. Na verdade, decidir entre acatar ou não a decisão do STF é decidir pelo interesse público ou pelo próprio interesse. Boa tarde para o senhor. Muito boa tarde, telespectadores, Pucci. Sempre um prazer falar aqui com vocês. Precisamos perder a ingenuidade. Os vereadores, assim como todo outro político, têm em vista também a conservação do mandato, a manutenção do poder. Hoje, há uma ameaça que ronda a Câmara dos Vereadores, que são esses 7 cargos em questão, em disputa. 7 ou 5, dependendo da radicalização. Acredito eu que todo o direcionamento político será dado no sentido de manter os velhos caciques e criar uma barreira, criar uma represa para essa renovação política que tem acontecido ao longo dos últimos tempos. Candeloro, nos últimos dias discutimos tanto os gastos de cada gabinete que fica difícil dizer que a redução de vereadores não reduz os custos da Câmara. Com certeza não. São inúmeras verbas, são inúmeros fundos. O próprio STF é prova disso, os inúmeros auxílios, o valor do cartão corporativo, gasolina. É muito complicado. Os vereadores que gastam muito são vereadores que necessariamente não são tão ativos quanto se esperaria. Ou seja, o dinheiro investido pelo poder público nesses indivíduos não tem um retorno esperado. Então, lamentavelmente, não significa reduzir custos de maneira objetiva. O tema já foi arrastado juridicamente. É hora do vereador abreviar a questão política e focar no que é mais importante? Com certeza, até porque a eleição está há pouco mais de 1 ano e meio. A eleição se apresenta como um divisor de águas para Ribeirão Preto. Hoje a cidade se encontra abandonada, a Câmara pouco atua e essa indefinição só emperra pautas importantíssimas no plenário da Câmara. Então, o quanto antes essa decisão for tomada, melhor para o cidadão ribeirão-pretano. Nos bastidores, é claro que o medo que alguns gabinetes têm de enfrentar a disputa mais acirrada por 22 vagas na Câmara. Esse medo aponta algo errado no mandato? Esse medo aponta algo errado na política em si que nós praticamos. O medo de que haja menos vagas, é o medo de não ser reeleito, é o medo de perder o cargo, o cacife político, é medo de perder o dinheiro investido, é medo de perder os cargos políticos para distribuir entre os amigos. Então, assim, é algo muito mais profundo. Pierre Bourdieu costumava falar que a política na realidade constitui um jogo e quem está na manutenção do poder é um conservador. Ele está lá para se conservar na posição na política e ele fará de tudo para criar obstáculos para que novos indivíduos ingressem nesse jogo. Marcos Paulo Candeloro, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Paulo Pucci. Obrigado, Rafael.